que é arte? Essa é, na verdade, uma pergunta sem resposta. Uma pergunta sem resposta porque o conceito de arte é um conceito mutável. Se a gente pensar na produção artística no período do Renascimento, a gente olhar para a produção artística contemporânea, a gente vai perceber que o artista ocupava lugares completamente distintos na sociedade, né? A gente está falando de contextos distintos de produção também. Então, muitas vezes, quando o público geral visita uma exposição de arte contemporânea, em busca da fruição estética, em busca do belo, ele se decepciona, né? Ele se decepciona porque ele se depara com obras conceituais, com obras cuja materialidade escapa o convencional, né? Então, portanto, nós temos artistas que utilizam meios de produção os mais diversos, como, por exemplo, o xerox, o próprio corpo, como é o caso da performance, né? E também a pintura, por que não, né? Então a gente está falando, a escultura, a gente está falando de uma pluralidade de práticas, né? E que coexistem na contemporaneidade. Então, ao lado da fruição estética, a gente também tem a interrogação que é colocada pelo artista, né? Uma interrogação sobre questões vitais, questões atuais, né? Questões que permeiam e que inquietam a nossa sociedade. É por isso que muitas vezes a gente necessita daquele paratexto, né? O que seria esse paratexto? Seria a explicação da obra, né? Essa exegese da obra. O que o artista está querendo dizer? Do que ele está falando? Quais são as questões que ele está colocando para o público? E é importante, né, a gente visitar uma exposição de arte contemporânea com isso em mente, né, com esse espírito de querer decifrar muitas vezes a obra, ou talvez de colocar também questões à obra, né? Então a obra ela não se completa no momento da fruição, né? No momento da contemplação. A obra ela segue junto com o público, né? Você sai de uma exposição com aquelas questões e você sai ali retrabalhando aquilo que o artista te propôs. E muitas vezes, né, se a gente pensar no campo da participação também do público, muitas vezes é o público que coloca ao artista as questões, né? O campo da arte contemporânea, ele é um campo de relações, né? E é por isso que ele muitas vezes também incomoda, né? Então a gente viu recentemente, né, principalmente no ano passado, a arte, o campo da arte sendo utilizado como ferramenta de discussão política, né? Ou muitas vezes como uma ferramenta também de propaganda política, né? Ou os usos que se faz do campo da arte para se entrar numa agenda política, né? Então, é importante a gente estar atento para isso, né? Como é que outros setores da sociedade utilizaram o campo da produção artística em benefício próprio, né? Muitas vezes manipulando aquilo que os artistas estavam propondo, de uma forma muito superficial, né? Então é importante, né, quando a gente pensa, por exemplo, na questão do nu ou do corpo, né? Muitas vezes a arte vem colocar questões como, por exemplo, o que é essa experiência do corpo? O que é esse nu que não é erotizado, né? Como é que o corpo ele é passível de manipulação também, né? E como o corpo ele se apresenta no espaço, como o corpo se apresenta nesse espaço do museu, né? Como essa manipulação do corpo muitas vezes diz respeito a outras questões que não são questões referentes ao campo da sexualidade. Então é importante a gente estar atento para isso, muitas vezes para não enquadrar um trabalho, né, a partir de uma leitura superficial, num rótulo, como por exemplo foi a questão da pedofilia e a performance realizada no MAM. Para além disso, né, a gente tem outras questões que são importantes e que eu acho que têm definido o campo da arte contemporânea e que dizem muito respeito à produção de conhecimento. A arte é uma forma, hoje, a arte é uma forma de conhecer, né, de conhecimento que muitas vezes não obedece ao protocolo da ciência, por exemplo, né, das ciências duras ou mesmo das ciências humanas. Então, a arte ela se permite tratar de questões que a ciência também trata, mas de uma outra forma, né? Justamente rompendo esses protocolos, né? Justamente propondo outras metodologias para a gente entender a sociedade, metodologias que envolvem não só o intelecto,
mas que envolvem experiências sensoriais, né? Então, mais uma vez, né, falando do corpo, o corpo é político também, né? Bom, então talvez a pergunta seja outra, né? Não o que é arte, mas quando é arte, né? Quando determinado objeto, quando determinada performance torna-se arte aos olhos de um determinado contexto, né? E essa pergunta não é minha, é a pergunta de um filósofo chamado Nelson Goodman, e eu acho que ela se aplica muito bem a algumas questões, né, da contemporaneidade e que tem inquietado, né, o grande público, mas que também é importante, que também dizem respeito ao próprio sistema da arte como um todo. Para entender mais sobre questões contemporâneas por meio da arte, inscreva-se na Casa do Saber.